Olá pessoal, sou Jaciara Dantas, psicopedagoga da Sentidos Clínica, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o autismo e a contribuição da psicopedagogia. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que, em sua maioria, traz comprometimentos importantes das habilidades cognitivas. Habilidades essas que, muitas das vezes, são pré-requisitos para a inserção do indivíduo no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. Para que essa inserção aconteça de uma forma significativa e funcional, é fundamental conhecer e validar o repertório que esse indivíduo autista traz, seja ele criança, seja adolescente ou até mesmo adulto, pois é a partir desse repertório que se é pensado e elaborado um plano de intervenção no ambiente clínico e também o plano educacional individualizado, em geral, montado e elaborado pela instituição escolar em que o indivíduo autista está sendo inserido. Então, qual a contribuição do psicopedagogo para o indivíduo autista? É importante deixar claro que a psicopedagogia ela é um campo de pesquisa e atuação que tem como principal objetivo o processo de aprendizagem, ou seja, é objetivo nosso conhecer como e em que condições o sujeito, o indivíduo autista, ele aprende. É também nosso papel o de orientar a escola em que esse indivíduo é inserido, orientar essa equipe, levar esse repertório que o indivíduo possui para essa equipe, para que dessa forma ela consiga adotar práticas inclusivas eficazes. Práticas inclusivas funcionais, que realmente venham ser funcionais. Outro grande papel da psicopedagogia é caminhar linearmente com a equipe de profissionais que acompanha esse indivíduo, caso esse tenha esse acompanhamento, porque infelizmente isso ainda não é uma realidade para todos. Então tá junto dessa equipe, junto dessa família, junto dessa escola, para que tudo aquilo que acontece no ambiente clínico, no ambiente terapêutico, tudo que se é ensinado, tudo que se é estimulado naquele indivíduo, possa ser generalizado e torne a ser algo funcional, natural no dia a dia dessa criança, adolescente ou adulto. Outro aspecto importante na questão da psicopedagogia e o autismo, o processo de aprendizagem, é a forma como esse trabalho é feito, né? O como se faz, né? Uma vez que o indivíduo ele possui essa dificuldade para sentar, esperar e focar numa atividade mais estruturada, a psicopedagogia ela precisa buscar, beber de fontes mais substanciais que trabalhem principalmente questões como comportamento. Então, o psicopedagogo que tem uma atuação onde bebe da abordagem da análise do comportamento, ela com certeza ela vai poder contribuir de uma forma mais assertiva nessa atuação, porque uma vez que eu preciso ensinar esse indivíduo a sentar, a me ouvir o que eu estou pedindo e me dar uma resposta, eu preciso também entender, a partir da análise do comportamento, que existe todo um manejo por trás de tudo isso. Então, se eu no contexto clínico, no contexto terapêutico, eu bebo dessa fonte, eu vou saber fazer esse trabalho. E mais ainda, eu vou conseguir chegar na escola e orientar uma professora que na maioria das vezes não sabe como fazer. Nós vivemos uma realidade onde o professor, não só o professor, mas a escola como um todo, ela acolhe esse indivíduo com autismo. Porém, ela não sabe como lidar, o como fazer ainda é uma demanda muito alta no âmbito escolar, não é? Muitas das vezes a inclusão não acontece por falta de conhecimento. Então, nós, enquanto psicopedagogo, precisamos pensar dessa forma e fazemos dessa forma, que a escola precisa sim ser orientada por nós, porque nós é que estamos ali em termos de habilidades cognitivas, nós é que estamos ali conhecendo o repertório desse indivíduo, nós é que estamos ali ensinando, estimulando. Então nós podemos chegar para essa escola e dizer, o indivíduo tal, ele já sabe fazer isso, ele já consegue fazer isso, você pode solicitar dessa forma. E aí,
a orientação, junto também com a orientação da análise do comportamento. Você também, e dizer para esse professor, você também pode manejar dessa forma, ou você não deve fazer isso, né? É claro que o papel de fazer, de ensinar comportamento, de orientar, na sua maioria, por excelência do analista do comportamento. Porém, o psicopedagogo que bebe dessa fonte, ele também possui propriedades para fazer essa orientação com base na análise do comportamento, linkado com o que a escola precisa ensinar a esse indivíduo. E aí o trabalho ele consegue acontecer de uma forma mais consistente, de uma forma mais eficaz. O indivíduo ele começa a entender simplesmente o fato dele estar ali naquela sala de aula com seus pares, começam a dar sentido a presença do outro ali do lado dele, começa a perceber que se o coleguinha está sentado ou o aluno do lado está sentado, ele também pode imitar aquela ação de sentar, por exemplo, e ouvir essa professora. Então, o psicopedagogo papel dele chegar e orientar, né? Agora, claro, tudo a partir de um período de observação, um período de suporte, de várias reuniões, né? E assim, quando eu falo dessas reuniões, é importante saber que são nessas reuniões que acontece, onde tudo acontece, na verdade, onde tudo acontece, onde nós, enquanto psicopedagogos, nós levamos essa informação, a escola passa a conhecer esse aluno, né, como aluno, né, e aí começa assim, né, a se traçar metas curtas ou um pouco mais longas, mas o aluno ele começa a ser percebido como um aluno em si, né? E o mais importante, esse aluno começa a se perceber nesse ambiente, né? Ele não é mais aquele aluno que chega e só senta no chão, só rola no chão, só grita na sala, né? Ele, dentro das condições dele, é claro que alguns comportamentos vão persistir, né, naquele ambiente, até porque a escola, a sala de aula é um ambiente recheado de estímulos externos, porém aquilo tende a ser atenuado à medida que esse aluno, nós até chamamos de aprendente, né? Que esse aprendente, ele começa a dar sentido a tudo que está em volta dele, a perceber a professora como sua referência de ensino, a perceber alguns que são possuem acompanhante terapêutico, a perceber que quando ele precisa, ele tem um suporte, seja ele físico, total, parcial. Ele começa a perceber que o que ele aprende ali, ele pode levar para o parque, pode levar para casa e para os demais ambientes em que ele, ao longo da sua vida, vai sendo inserido. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo com a discussão sobre psicopedagogia e autismo. Curta, compartilhe, deixe comentários ou sugestões aqui embaixo. Tchau, um grande abraço!